Oi galera, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas das perguntas que as pessoas me mandaram lá no meu Instagram, referente ao meu casamento. Há quantos anos eu casei, se eu me arrependo, se eu pretendo ter filhos e outras coisas. Então vamos lá conferir esse vídeo? Bom, gente, eu não vou ficar falando o nome de quem perguntou, até pra não expor a pessoa, tá bom? Mas aí eu vou falando as perguntas e vou respondendo, ok? A primeira pergunta que me mandaram é se eu pretendo ter filhos. Eu acho que eu preciso estar preparada para ser mãe. Então, não é uma coisa assim, que eu jamais quero ter filho. Não, eu quero ter filhos. Mas não é uma coisa que eu quero no momento, não é uma coisa que eu queria no início do meu casamento. Aí a segunda pergunta: com quantos anos de casada? Esse ano, em agosto, dia 23 de agosto, eu e o Roger completamos 5 anos de casados. Então a gente já tem um tempão aí, por assim dizer, juntos, né? Terceira pergunta: qual foi a sua primeira impressão sobre ele? Essa pergunta é meio engraçada de responder, porque quem me conhece a minha história com o Roger, sabe que, tipo assim, praticamente eu conheço o Roger a vida inteira. Aí vocês perguntam, mas como assim? Eu e o Roger, nós somos testemunhas de Jeová. E desde pequenos, nós fomos do mesmo salão do reino. Então eu tenho lembranças minhas, assim, de conhecer o Roger desde quando eu tenho, acho que 7 anos de idade. E eu tenho atualmente 22, então eu tenho, tipo, assim, uns 15 anos que eu conheço o Roger. Então, eu não sei te dizer, assim, a minha primeira impressão sobre ele, porque eu conheci o Roger há anos. Então, não é que eu conheci ele, assim, de forma aleatória e tive uma primeira impressão. Eu simplesmente conheço o Roger praticamente a vida inteira. Quarta pergunta: onde vocês se conheceram? Então, a terceira pergunta praticamente já responde a essa. Eu e o Roger, a gente se conheceu no Salão do Reino, justamente pelo fato de nós dois sermos testemunhas de Jeová. Então, a gente se conheceu lá bem pequenos, eu tinha 7 anos, ele uns 9. E a outra pergunta: como foi o seu casamento? O meu casamento foi um casamento bem simples, porque a gente queria fazer festa e chamar em torno de umas 200 a 300 pessoas. Só que na época a gente estava construindo a nossa casa. Na época a gente não tinha condições financeiras de fazer uma festa grande, nem para 100 pessoas, assim, a gente, digamos assim, a gente tinha condições. Então a nossa ideia inicial de fazer uma festa, chamar o pessoal do Salão do Reino, toda a família dele, toda a minha família, já não tinha mais como fazer. Então, mediante a isso, a gente optou pelo quê? Por fazer o casar no civil e fazer só um almoço bem simples e chamar, tipo, as pessoas mais próximas mesmo. Porque aí a gente não tinha condições de fazer uma festa grande. Aí, foi uma festa simples? Foi uma festa simples, mas eu tive mesa do bolo, eu tive docinhos na mesa, eu tava vestida de noiva, tirei foto, enfim, foi super legal. Vou deixar uma foto passando pra vocês de algumas fotos do meu casamento pra vocês verem como que eu estava, a mesa do bolo e coisas do tipo, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí de ver como foi um pouquinho do meu casamento, tá? Vamos para a próxima pergunta. Com qual idade você se casou? Agora vem uma questão meio polêmica. Quando eu falo para as pessoas que eu casei menor de idade, isso é chocante. Você fala assim, tá, você é louca, casou menor de idade? Como assim? Gente, eu casei com 17 anos. Faltava 1 mês e 10 dias exatamente para mim completar 18 anos. Mas, como eu não tinha 18, então realmente eu casei menor de idade, por mais que eu estivesse próximo de completar 18 anos, tá? Próxima pergunta. Qual foi a fase mais difícil do seu casamento? Sem dúvida nenhuma, a fase mais difícil, eu acho que não só do meu casamento, eu acho que do casamento de todo mundo, é o primeiro ano de casado. Por quê? Porque por mais que eu conhecesse o Roger a vida inteira, é totalmente diferente você conhecer um amigo, esse amigo, por assim dizer, se tornar seu namorado, aí você namora, conhece ele como namorado, e depois esse seu namorado se torna seu marido.
Gente, são fases, convivências, intimidades totalmente diferentes. Então, no meu primeiro ano de casada, não foi assim uma fase super difícil, mas pode-se dizer que foi a fase mais difícil pela questão de ter que se adaptar, entendeu? De ter que aprender a realmente lidar com o gênio, a personalidade, as manias, os defeitos do Roger. Então, a fase mais difícil, por assim dizer, foi a do primeiro ano, por essa questão de eu ter que me adaptar e saber que agora eu vou ter que conviver e relevar todas as manias, chatices, por assim dizer, defeitos dele. E ao contrário também, porque eu também tinha o meu jeito de ser assim, no meu particular, que de repente ele não sabia, não conhecia. E aí quando a gente casou, a realidade é outra, né? Próxima pergunta. No primeiro ano de casada, você sentiu falta da casa da sua mãe ou da vida de solteira? Eu posso dizer que, de certa forma, eu sentia falta da rotina que eu tinha dentro da casa da minha mãe. Porque na casa da minha mãe era eu, a minha mãe e a minha irmã. De certa forma, todo mundo já tinha um ritmo, já tinha uma convivência, já sabia a personalidade uma da outra. Então eu sentia falta, assim, quando eu fui pra morar na minha casa, depois de casada, falta de mais uma pessoa para conversar, porque só tinha eu e o Roger. E às vezes eu chegava cansada do serviço, eu queria conversar e eu percebi que ele não estava muito afim. E aí eu sentia a falta da convivência que eu tinha dentro da casa da minha mãe com a minha mãe e com a minha irmã. Não literalmente da casa da minha mãe, eu digo de convivência com a minha mãe e com a minha irmã. Às vezes querer conversar, falar alguma coisa pra elas e elas não estarem ali de imediato para contar, então eu tinha que ligar ou tinha que vir visitá-las para contar sobre isso. Então foi assim, meio estranho, porque é uma realidade totalmente diferente daquilo que você estava acostumado. Já referente à vida de solteira, não senti e nem sinto falta nenhuma, por liberdade total. Eu digo assim, pra sair com as minhas amigas, pra sair com a minha mãe, pra usar a roupa que eu quero, pra usar a maquiagem que eu quero, pra fazer e falar o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, enfim. Então eu não me sinto presa dentro de um casamento. Eu vivo a minha vida do jeito que eu viveria se eu tivesse solteira, por assim dizer. E o melhor ainda é porque eu tenho um marido pra me acompanhar quando eu quero sair, quando eu quero beber, quando eu quero chorar, quando eu quero discutir, quando eu quero falar alguma coisa. Então eu tenho uma companhia pra fazer as coisas junto comigo, coisas que eu faria se eu tivesse solteira, por exemplo. Então é maravilhoso, gente. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter casado. Próxima pergunta. Qual foi a maior diferença entre cuidar da casa da sua mãe e ter a sua casa? Eu acho que a maior diferença foi assim, tipo assim, se eu não quisesse limpar naquele momento, eu não tinha que limpar. A casa é minha, eu faço o que eu quero, por assim dizer. Já na casa da minha mãe, não. Se de repente tinha alguma coisa, por exemplo, louça na pia e desse uns 5 minutos nela, eu tinha que lavar. Eu não tinha essa opção de não fazer na hora que. Pra deixar pra fazer na hora que eu queria. Eu tinha que fazer no horário dela porque é a casa dela e ela tava me mandando. Então na minha casa, não. Eu fazia na hora que eu queria, fazia as coisas do jeito que eu queria, na hora que eu queria, entendeu? Então foi uma diferença legal, não foi uma diferença ruim. A última pergunta. Qual conselho você daria para quem pretende se casar? O que eu daria, como eu dou de conselho, sempre que eu falo de casamento ou para alguém que pretende se casar ou namora ou coisas do tipo, é que exige muita paciência. Muita paciência, tanto da parte da mulher quanto da parte do marido, porque, gente, a gente é insuportável quando a gente tá de TPM. Eu digo por mim mesma, tem TPMs que eu choro a TPM inteira. Tem TPM que eu não quero abrir a boca pra falar com o Roger. Tem TPM que eu quero sair. Tem TPM que eu quero discutir o tempo todo. Então, gente, exige muita paciência do homem pra lidar com essas fases de TPM, de chatice, de mania, de defeito da mulher. Assim como também depende, precisa de muita paciência da mulher pra lidar com o futebol, com o marido, com o jeito dele ser, o jeito que ele trata do carro, o tempo que ele gasta com videogame, o tempo que ele assiste vídeo no Facebook e coisas do tipo, sem falar os defeitos e manias dele. Então exige paciência de ambos os lados. É esse o conselho que eu dou pra todo mundo. Quer casar? Case, mas já case sabendo que você vai precisar ter muita paciência para lidar com os defeitos, com as manias, com a chatice, com problemas financeiros, com problema de saúde, com a família dele, ele vai ter que lidar com a sua família. Vai ter momentos que vocês não vão concordar, que você vai querer uma coisa, ele vai querer outra. Então exige-se muita paciência dentro de um relacionamento.
Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a minha história com o Roger. Se vocês querem saber um pouco mais, querem fazer alguma outra pergunta referente a como eu casei, literalmente, por que eu casei nova, se eu me arrependo, ou qualquer outra coisa do tipo que tenha ficado de dúvida ou surgido curiosidade, deixa aqui embaixo as perguntas pra mim nos comentários ou me siga lá no Instagram, que é @blog-tá-mesquita, e deixe ou mande essas perguntas pra mim pelo direct do Instagram, que com certeza eu vou responder vocês por lá. Ou se tiver muita pergunta, eu ajunto e faço um próximo vídeo a respeito desse assunto, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. É só clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e já deixa o joinha pra mim aí, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.